Olá pessoal, eu sou a Tícia e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar com as mamães empreendedoras. Eu sou empreendedora, sou mãe também. E aqui eu vim falar 5 dicas pra gente economizar quando a gente tem criança e a gente é empreendedora, né? Porque criança, né, é um custo bem grande, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de ser mãe. Então eu, como mãe e empreendedora há 10 anos, vim aqui dar algumas das dicas que eu sempre utilizei para economizar e poder investir ou realizar sonhos com as crianças. A primeira dica de todas, tá? É uma coisa que é moda agora, que é comprar roupa em brechó. Quando as crianças são pequenas, tá? Agora não mais, porque meus filhos estão mais adolescentes, então é mais difícil. Mas quando eles eram pequenos, eles perdiam roupa muito fácil. A criança cresce muito rápido, perde roupa muito rápido. Quando eles são bebês, todo mundo quer dar roupa. Todo mundo dá roupinha, todo mundo dá uma roupinha ali. Mas quando eles começam a crescer, a roupa começa a ficar escassa. Então existem brechós. Aqui em Porto Alegre tem bastante brechó infantil, onde tu pode fazer troca de peças ou mesmo comprar roupas. Então assim, dá uma economia tremenda, porque roupa de criança é realmente muito cara. Eu só não fazia muito isso com calçado, tá? Calçado nunca gostei muito de comprar em brechó, mas roupa não tem problema, lavou tá novo, né? E tem roupas de muita qualidade e muitas vezes, se tu quer uma roupinha de grife, uma roupinha de marca, assim, tu consegue por um valor bem mais em conta. A segunda dica, tá, é faça passeios ao ar livre. Eu sempre gostava de levar as crianças para Redenção, para o Marinha, para o gasômetro, para as praças e parques que tem por aqui. Claro que com a pandemia tudo isso ficou mais difícil, mas agora com a vacinação, tudo voltando mais ao normal, é bem interessante fazer esses passeios. A gente se diverte com as crianças e economiza também, porque são passeios ao ar livre. Essa história de ir para shopping é só pedir para gastar. Né? Então, assim, passeios ao ar livre perto de casa, assim, sabe? Sempre tem uma praça, alguma coisa que tu possa ir com as crianças. E as crianças, quando são pequenas, né? Claro que isso para adolescente já é um pouco mais complicado, né? Já é um pouquinho mais difícil. Mas passeios ao ar livre, tá? Porque tu vai economizar muito dinheiro fazendo passeios, a criança vai ficar feliz, tu também vai ficar feliz, porque tu vai sair um pouquinho né? Tu tem que estipular. Mesmo sendo empreendedora, eu trabalhei em casa, tá? Eu trabalhava dentro de casa. Claro que tinha vezes que eu não conseguia fazer passeio, mas sempre que tinha uma brecha na agenda, que ficava sem muita coisa para fazer, eu sempre fazia passeios com eles. Tá? A terceira dica é turistar na sua própria cidade ou seu estado. Como assim? Se tu não tem tempo de tirar umas férias muito grandes, não tem dinheiro, né? Uma coisa que eu fazia bastante quando as crianças eram pequenas e quando eu tinha carro, era depois que eu fazia as entregas, eu escolhia um local a 100 km de casa, botava umas bolachas, uma água, um suco, uns bolinhos, umas coisas, umas frutinhas dentro do carro e seguia para uma cidade que a gente não tinha conhecido ainda. E aí eu sempre pegava 100 km, que era para mim poder ir e voltar no mesmo dia, né? Então era um passeio bem rápido. A gente conheceu bastante lugares aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi para Feliz, a gente foi para Camaquã, a gente foi para Torres, a gente foi para Arroio do Sal, a gente foi ali para Caxias, para Gramado, Canela, Garibaldi, diversas cidades. Agora eu não vou me lembrar o nome de todas, mas a gente fazia muitos passeios, tá? Então uma dica é, se tu não tem tempo para ter umas férias, né, grande, faça isso. A quarta dica é fazer lanches com as crianças. Envolver as crianças na confecção dos lanches. Por exemplo, fazer um smash burger e fazer as crianças fazerem alguma coisa. Fazer um bolo e pedir para eles ajudarem a cortar alguma coisa, dependendo da idade da criança. Eu gosto muito de comer nhoque. Então o que eu fazia? Fazia as crianças me ajudarem a amassar a batata, o aipim, cortar os nhoques, enfim. Fazer uma coisa junto com as crianças, assim tu economiza, porque tu faz um lanche que tu faria na rua, faz em casa, que tu compra os ingredientes muito mais baratos do que se tu fosse pagar, né? E ainda envolve as crianças ali naquela atividade, enfim, que
vai resultar numa noite muito agradável ou no meio-dia, que seja. Só não esquece que tem que ter bastante tempo para as crianças poderem fazer junto. Mas é uma dica muito legal para quem é mãe empreendedora. A quinta dica, tá? Tenha uma reserva de emergência. Essa deveria ser a primeira dica, né? Mas quem é mãe empreendedora deve ter uma reserva de emergência gigante. Por quê? Imprevistos podem acontecer. E quando tu é mãe, imprevistos podem acontecer muito mais. Por exemplo, se tu tem plano de saúde, a criança fica doente, mas tu tem que comprar os medicamentos, né? Ou se a criança fica doente, tu não pode trabalhar, né? Muito aconteceu. Eu trabalhava fazendo bolos e doces decorados, tá? E o meu filho menor, ele tem problemas respiratórios. Tinha, né? Não tem mais, graças a Deus. Mas quando ele era pequeno, assim, quando chegava ali em setembro, que tava trocando pra primavera, meu Deus do céu, era um auê. Então sempre tinha custo bem alto com medicamento. A gente tinha convênio, tá? Hoje a gente não tem mais. Mas tem uma reserva de emergência. A reserva de emergência vai servir para esses casos, assim, que aconteça alguma coisa, que tu não tenha disponibilidade de um convênio, alguma coisa. Porque quando eu trabalhava fora, eu tinha a empresa pagava os medicamentos, enfim. Mas a reserva de emergência serve para emergências. E quando tu é mãe empreendedora, tu precisa mesmo da reserva de emergência. E uma dica bônus, faça uma reserva de emergência de viagem. Sim, viajar com as crianças é muito possível e muito gostoso e prazeroso se você se organizar. Tem que ensinar as crianças desde pequena. Primeiro, ficar na cadeirinha, presa na cadeirinha, para a segurança dela e para a segurança de todo mundo. Acostumar a viajar para que ela fique quietinha, né? E conhecer lugares novos. Como eu trabalhava com bolos e doces decorados, geralmente janeiro e fevereiro eram os meses que eu menos tinha trabalho. Então eu sempre me organizava para fazer uma viagem nessa época do ano. Eu organizava a viagem, juntava o dinheiro ali e fazíamos a viagem sempre em janeiro ou fevereiro. São meses mais caros, mas eram os meses que eu não tinha encomenda, dificilmente tinha, porque tava todo mundo na praia, todo mundo viajando, então eu realmente não tinha muito o que fazer. Então eu sempre deixava para viajar com as crianças nessa época. Claro, com a pandemia, tudo que aconteceu, isso ficou meio que em segundo plano. Dicas para mães empreendedoras economizarem e se divertirem com seus filhos. Eu sou mãe de 3, né? Hoje a minha filha mais velha tem 20, a minha do meio tem 14 e o meu bebê tem 12 anos. Mas lembre-se, eu comecei a empreender há 11 anos atrás, quando o meu filho mais novo tinha 1 aninho. Então eu me virava nos 30 pra gente se divertir, empreender e ser uma mãe legal. Certo, pessoal? Então se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar. E também me segue nas minhas redes sociais, que lá eu dou várias dicas do que eu faço hoje com as crianças maiores e alguns TBTs também. Tá certo? Um beijo, até a próxima. Tchau!